2 mortes de peixe-bois marinhos foram registradas esta semana na base avançada do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, lá em Porto de Pedras. E estão preocupados, inclusive, os pesquisadores responsáveis pela preservação da espécie. Um terceiro animal gravemente debilitado precisou ser transferido para o Centro Nacional de Pesquisa em Itamaracá, Pernambuco, onde lá continua recebendo cuidados intensivos. O Alan Garcia, o nosso repórter, está em Porto de Pedras, ao vivo, para trazer informações importantes, porque a gente quer saber, Alan, ainda não há confirmação, por exemplo, sobre as causas das mortes dos peixes-bois e também por que essa forma debilitada, como foi encontrado o terceiro peixe-boi. Nós vamos trazer o Alan Garcia nesse momento agora, ele está ao vivo, direto, inclusive, desse santuário, para trazer informações importantes para a gente. Alan, quais são as informações agora, nesse momento, e se tem já a causa dessas 2 mortes desses peixes-bois e por que o outro também está bastante debilitado? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para quem está aqui com a gente no Fica Alerta. Feriado em Maceió, restante do estado, todo mundo trabalhando, o estado se movimenta e nós estamos aqui em Porto, litoral norte, precisamente no Santuário do Peixe-Boi. É daqui onde os turistas embarcam para conhecer essa região tão linda, com essa beleza natural. Esse meio ambiente aqui que fica, da gente ficar de boca aberta mesmo, não consegue, digamos, nem respirar diante de tanta beleza. Esse é o rio Tatuamunha, aqui na região de Porto de Pedras, com toda essa exuberância. E é exatamente que fica aqui essa base do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Vocês estão vendo imagens ao vivo do Pajudrone, operado pelo repórter cinematográfico Wellington Soares. E vocês já observam do lado esquerdo, nesse canal do rio, a base do ICMBio. A gente vai chegar mais perto com o nosso Pajudrone para você ver do alto. Quem não conhece, conhecer agora pela TV Pajuçara, onde viviam os 3 peixes-bois. Uma fêmea, batizada de Pati. Tem também os outros machos, um batizado de Açu e o outro Netuno. Os machos viviam nesse ambiente maior. O pessoal não gosta de chamar de cativeiro, sente a palavra muito forte, então eles gostam de falar recinto. Então esse recinto maior, esse primeiro recinto, viviam aí os 2 machos. Nesse do meio, mais estreito, ficava a fêmea Pati. Esse outro espaço que está um pouco aberto, eles tiveram que abrir por conta da areia, ele ficou mais formado com uma barreira aí e não dava para os animais ficarem dentro dele. Então eram esses 2 do lado esquerdo, habitados pelos 3 peixes-bois. Pati e Netuno morreram semana passada. O Açu, que é o outro macho, está vivo e ele foi levado para um centro de cuidados intensivos que fica em Itamaracá, aqui no estado de Pernambuco, vizinho da gente. Lá existe esse centro onde o animal está recebendo esses cuidados, já que o ICMBio, com essa preservação dessa espécie que está numa situação crítica de extinção. Vocês estão vendo uma embarcação. Essas embarcações estão aqui, sempre fazem esse passeio com os turistas. Acabou de chegar disseram que avistaram uma peixe-boi, ou seja, uma fêmea. Ela ficou de barriga para cima, ficou se apresentando ali para os turistas, mas claro, tudo à distância, porque o turismo não permite, não faz esse contato físico. Aliás, é proibido por lei o contato físico com o peixe-boi. É realmente um turismo de observação. E é o que fazem agora os turistas que estão nessa embarcação. Eles passam nesse momento, ao vivo, na tela da TV Pajuçara, em frente a essa base do ICMBio. Mas o que é que repercutindo em história, você que nos acompanha e que acompanha a morte do casal Pati e Netuno? Essa região, não só essa, mas toda essa parte do Litro de Lagoas está vivendo esse avanço biliário.
Existe a hipótese da água do rio Tatuamunha estar contaminada, mas isso é uma possibilidade diante dessas construções que a gente observa agora também ao vivo nas imagens do Pajo Drone. Eu conversei com a secretária de Meio Ambiente daqui de Porto de Pedras e ela foi taxativa, e isso nós vamos mostrar em uma reportagem especial que vai passar logo mais no Cidade AL às 6h50 da noite, aliás, às 6 horas da noite. O que foi que a secretária disse que é o mais importante nessa história? A prefeitura precisa e cobra a presença mais firme para poder, se caso for, combater os crimes ambientais que aqui possam existir. Os animais que foram mortos e o macho açu que está em Pernambuco passaram por exames, coletas foram retiradas dos 3 animais para entenderem o que motivou a morte deles. Da fêmea Pati, do macho Netuno, e por que o macho Açu também está agora nessa situação crítica. Pode ser poluição? Pode. Poluição da água do rio? Pode. Por isso foram coletadas amostras dos animais para entender o que motivou as 2 mortes e também esse estado de saúde crítico do macho que foi levado para Pernambuco. Mas pode ser outra causa também. Por isso, todo estudo, todo levantamento está sendo feito para entender o que acontece aqui em Tatuamunha. Essa região onde a natureza é exuberante, existe esse trabalho do ICMBio, junto também com a Prefeitura de Porto de Pedras, que é o projeto, do peixe-boi, para poder preservar essa espécie que passa por uma situação crítica de extinção. Então esse trabalho é muito importante. Eu estive aqui em 2022, exatamente nesse ponto aí da base do ICMBio. Nós conhecemos, vimos de perto os 2 animais que morreram e aquele que está em Pernambuco. Daqui a pouco eu volto, Wilson, para a gente falar mais um pouquinho sobre essa situação e mostrar essas imagens para vocês ao vivo aqui na TV Pajuçara. Até já! Muito bem, Alan, imagens lindas, né? Enfim, a gente não é contra o progresso, acho que as coisas vão crescendo, porém destoa pra caramba, né? Você vê a evolução, a explosão imobiliária, logo em seguida coladinho com o mangue, que é o grande berçário de toda a fauna e flora, de toda a natureza de uma forma geral, né? E os peixes-bois precisam exatamente desse momento aqui, dessa parte da água salobra, que é a água do mangue, para sobreviver. Pode ser uma possibilidade de água contaminada? Sim, mas de onde vem essa contaminação? De onde é que está vindo? É isso que a gente quer saber e é logicamente que os estudiosos estão também pesquisando e analisando todos os detalhes, inclusive com a necrópsia dos 2, dos corpos dos 2, né? Do casal de peixe-bois, a Pati e o Netuno que morreram e o Açu que foi levado para Itamaracá, lá em Pernambuco, que está sendo inclusive tratado intensivamente e a gente espera que ele sobreviva para poder a gente depois saber detalhes de tudo que aconteceu. Daqui a pouco o nosso querido Alan Garcia, ao vivo, nosso Pajo Drone, um abraço ao nosso querido Wellington Soares, fazendo imagens lindas aí, né? De Porto de Pedras, né? Maravilhoso, entre aqui o mangue e também o mar, mostrando também a evolução, o crescimento, é o progresso, mas tudo que seja feito também com responsabilidade para não atrapalhar a vida marinha, né? E também das lagoas e outras coisas mais que nós temos aí na nossa fauna e flora, que é muito bonita e importante para o nosso planeta. Muito bem. Daqui a pouquinho o Alan volta com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Vamos voltar agora ao vivo com o Alan Garcia, porque ele está lá em Porto de Pedras, nós abrimos o programa com ele direto de Porto de Pedras, acompanhando de perto o caso das mortes dos peixes-bois marinhos que foram registradas lá em Porto de Pedras. E a gente quer saber com o Alan quais são as informações que ele tem por lá, o que ele apurou, se essas mortes já foram decifradas, o que é que aconteceu. A equipe continua então debruçada para tentar entender o que é que aconteceu com os 2, o casal que morreu e esse que ainda está lutando para sobreviver, né, Alan? Oi, Wilson. Exato. Para entender e realmente para descobrir qual é a motivação, quais são as causas da morte do casal, né, e também desse problema de saúde que atinge o peixe-boi Açu, que está em Pernambuco, nesse centro de cuidados. A UFAO trabalha com a coleta de materiais biológicos desses animais para descobrir exatamente a causa das mortes e também desse problema de saúde
do macho açu que está em Pernambuco. A gente vai então entender um pouquinho como está sendo feito através do professor Emerson Soares. Ele é professor da UFAL e está responsável por esse levantamento. Vamos assistir o vídeo que ele mandou para a gente. Sexta-feira passada nós recebemos a informação através da equipe do ICMBio que havia um possível caso de contaminação no rio Tatuamunha. O que é que nós fizemos? Nós procedemos então com orientação para a coleta das amostras. A equipe do ICMBio trouxe essas amostras de água na segunda-feira, no caso ontem, e os nossos laboratórios na universidade começaram as análises de metais pesados, de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, e também a parte de agroquímicos e contaminantes emergentes. Essas análises estão sendo feitas em laboratório e no mais tardar 5 a 6 dias nós teremos os resultados dessas amostras e enviaremos o laudo à equipe do ICMBio de Porto de Pedras para colaborar com os estudos ali para tentar identificar a causa morte ali dos animais. A gente manteve contato também com o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, responsável por aquele recinto de aclimatação onde os peixes-bois estavam desde 2010, quando chegaram aqui em Alagoas. O ICMBio disse que não vai conversar com a imprensa agora, né, não vai gravar entrevistas, mandou uma nota dizendo que essas amostras foram coletadas, aguardam o resultado para poder entender o que aconteceu. Disseram também que, por enquanto, aquele espaço está desativado, até descobrirem o que causou a morte de Pati e Netuno e o que aconteceu, que provocou esse estado grave de saúde do outro peixe-boi, que é o açu. Então essa é a informação do ICMBio. Onde nós estamos agora? Nós estamos onde acontece o embarque e desembarque de quem entra nesses barcos para fazer o passeio aqui no rio Tatuamunha, para fazer aquele passeio de observação dos peixes-bois. Repito, não pode, é proibido interagir, pegar nele, é realmente admirar. Os 2 grupos de turistas que fizeram o passeio avistaram, né? Falei isso na nossa entrada primeira. A nossa equipe entrou também aqui, navegou pelo rio, mas infelizmente não presenciou. Mas os turistas viram, né? E isso é o que é o mais importante. Os turistas vêm aqui e conseguem fazer essa admiração. Nesse ponto em que nós estamos, e aí eu acho que isso é fundamental, acontecem 2 coisas. Primeiro, a cada 15 dias, né? Vou pedir para o Wellington, eu fugi do script que eu combinei com o Wellington, nosso repórter cinematográfico. Eu quero falar do trabalho da Aline. Ela é educadora ambiental e está coletando amostras do rio, né, da água do rio Tatuamunha. A cada 15 dias, a Aline e os colegas do Projeto Peixe-Boi vêm aqui e fazem essa coleta. Não é só porque aconteceu isso não, tá? Eles já fazem essa coleta há muito tempo, que é exatamente para a cada 15 dias terem uma noção de como está a qualidade da água do rio Tatuamunha. Então ela faz a coleta, vai levar as amostras, anota o que pode ser anotado aqui. A outra, agora sim, Wellington, a outra coisa que a gente quer mostrar para vocês, existe aqui, onde o Wellington está, nessa barreira, aqui tem vários coqueiros nesse ponto, 3 nascentes. Vocês estão vendo essa água aqui? Transparente, limpa, bem geladinha. Isso aqui é água limpa, é água de nascente. Existem 3 pontos aqui. 2 vêm daquela área de lá, estão saindo dessa árvore tamanho médio, né? Então, um porte médio. 2 pontos de nascente estão ali e o outro está bem aqui na nossa frente, nesse caminho aqui com as conchas do mal. Então, nesse caminho todo tem uma outra nascente. E é isso que abastece o rio Tatuamunha. Não só essas, né? Tantas outras que existem por aí, mas aqui nesse ponto de embarque, existem essas 3 nascentes. O que é legal também, o pessoal do Projeto Peixe-Boi, da qual a Aline ali faz parte, ó. Vou mostrar aqui, Wellington. Isso aqui é uma muda de mangue. Eles colocaram algumas por aqui, porque faz parte desse projeto, né, desse trabalho de preservação. Tem essa daqui, tem outra pro lado de cá, Wellington, ó, mostrar para vocês uma outra aqui. Tudo isso é mangue, tá? Tudo aqui é mangue.
e tem mais algumas para o lado de cá. Essas aqui estão mais crescidinhas, já começa a dar para ver o verde das folhas. Então, isso também faz parte do projeto de proteger os peixes-bois que aparecem aqui. O ICMBio, nessa nota que enviaram, disse o seguinte, que das 50 solturas que já aconteceram no Brasil inteiro, 36 aconteceram aqui no rio Tatuamunha, onde 20 bebês também nasceram. Ou seja, dados suficientes para a gente continuar com essa preservação por aqui. Eu volto com você, Wilson. Perfeito, Alain. Excelente suas explicações. O lugar é lindo, maravilhoso. Vocês verem, e como os próprios estudiosos estão fazendo, os biólogos também, né, colocando, logicamente, essa mata ciliar, que é muito importante para manter a natureza firme aí e manter também as nascentes que abastecem os rios Tatuamunha e outros mais aí, porque o mangue, ele é meio que salobro, né? Ele é uma água meio que, enfim, ele recebe da lagoa, recebe do mar, enfim, é um grande berçário de todas as outras espécies também. Então, por isso que ele é muito importante, o mangue é praticamente o início de tudo, por isso tem que ser preservado com muito carinho. Agora, todo o monitoramento para saber a causa das mortes do Netuno e da Pati, o casal de peixes-bois que morreram, e o Açu, que está também num estado intensivo, lá com toda a atenção necessária também em Pernambuco, em Ilha de Itamaracá, para tentar salvar a vida dele. Mas estão tentando entender o porquê que aconteceu as mortes, por que eles morreram, qual foi o motivo, qual a causa, e nós vamos continuar acompanhando de perto, tá? Obrigado, meu querido Alan Garcia, e também o nosso repórter cinematográfico, dando show com o nosso Pajo Drone, o Wellington Soares. Muito bem.